E aí, chapéu da sabedoria? Tudo certo? Tudo limpo para nós? Eles já estão por aí? Uhum. Ah, galera, tudo bem? Professor Ernesto na área para a última aula de história do nosso livro 1. Tudo bem, pessoal? Então, para a aula de hoje, o professor vai fazer uma retomada das últimas atividades com alguns exercícios. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida. A última foi um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais cansativa e vai retomar alguns aspectos sobre a origem dos primeiros brasileiros, ou seja, dos primeiros povos que habitaram aqui o Brasil. Então vamos dar uma olhadinha nos temas da aula de hoje e retomar um pouco das atividades que a gente deixou para vocês realizarem em casa. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. O que nós faremos hoje? Então, para a aula de hoje, nós faremos uma sessão que é a sessão Recordando, onde a gente vai retomar algumas atividades que sintetizam alguns dos principais aspectos que nós discutimos nas últimas aulas a respeito das migrações das primeiras comunidades humanas e da chegada dessas comunidades dos primeiros seres humanos aqui na região do Brasil, aqui no continente americano. Tá legal? Vem comigo? Então vamos lá, pessoal. Primeira atividade da nossa sessão aqui, recordando. O que ficou como tarefinha de casa para vocês? Ficaram algumas atividades. A primeira atividade era essa daqui. Como resultado da história da humanidade, conhecemos teorias que nos conectam com pessoas de diferentes lugares do mundo. E isso, gente, a gente vê inclusive de vocês, né? Muitos de vocês devem ter lá um nome, um sobrenome que mostra a relação com diferentes povos, diferentes lugares, diferentes regiões. E com os povos mais antigos, os seres humanos mais antigos, os primeiros seres humanos, não foi diferente. Ao longo de milhares de anos, esses seres humanos se conectaram de alguma maneira, seja deslocando para um lugar ou deslocando para outro, tá bom? A partir dessas teorias, explique o significado da frase. Qual frase? Essa daqui. Somos todos africanos. Professor, mas por que não a frase somos todos brasileiros? Por que não essa frase? Bom, aí a gente precisa lembrar um pouquinho do nosso contexto da nossa aula. Será que a gente pode dizer que todas as pessoas do nosso planeta, de alguma forma, se relacionam ao Brasil? Isso é um pouquinho mais difícil. Agora, quando a gente pensa dos lugares onde surgiram os primeiros humanos, né, as primeiras espécies de hominídeos, né, que lugar as pesquisas sinalizam onde isso ocorreu? O continente africano. Então, de alguma forma, nós podemos dizer que todos nós, de alguma maneira, somos africanos, porque esse foi o lugar do nosso planeta há milhões de anos atrás, onde surgiram os primeiros hominídeos, da onde saiu o Homo erectus e depois da onde acabaram se desenvolvendo e prosperando também em outras regiões a atual espécie do homem moderno, que é o Homo sapiens, né? Então, de alguma forma, todos nós temos alguma relação com o continente africano quando a gente pensa a história da humanidade. Vamos ver como fica a nossa resposta, então? Então, poderia ser mais ou menos o seguinte. A humanidade é originária do continente africano. Sendo assim, todos os seres humanos que vivem hoje no mundo, eu, você, o seu colega, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó, os seus amigos, a sua professora da sua escola que está ansiosa para ver você de novo, né? São descendentes daqueles mesmos povos que habitavam a África há muito tempo atrás, ok? Por esse motivo, independentemente de características como a cor da pele, perdoem o erro aqui do prof, a cor da pele, o tipo de cabelo ou a altura, né? Todos os povos e nações que existem hoje no nosso planeta, de alguma forma, pertencem a uma única e mesma espécie,
que é a espécie humana. E lembrando que espécie é essa, pessoal? Qual que é essa espécie? Como é que a gente chama ela? É o Homo sapiens. Que quer dizer o que mesmo, gente? Vocês lembram? Acho que eu estou ouvindo alguma coisa aqui. Ah, professor, isso mesmo, é o homem sabido. Não escrever de novo, né, professor? Não tem problema, tem um apagador. Né? É o homem sabido. Ou seja, a principal característica estava relacionada ao tamanho do cérebro, ao aumento da capacidade neural e, automaticamente, a inteligência, a capacidade de aprender e de transmitir esses conhecimentos. Tá legal? Então, somos todos africanos, somos todos Homo sapiens e somos todos, por que não? Sabidos, né, pessoal? E principalmente vocês que estão acompanhando as nossas aulas aqui. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Então, exercício 2. De acordo com a teoria das duas migrações, né? E vocês podiam pesquisar um pouquinho mais no livro sobre isso, relacione a data de chegada da humanidade com os respectivos continentes. Então, pessoal, o que é essa teoria das duas migrações? Lembra que na última aula o prof falou que nós não tivemos uma única migração, mas que nós tivemos diversas e diferentes migrações? Vocês lembram disso que a gente comentou um pouquinho, galera? Então, é justamente a perspectiva de que em diferentes momentos ao longo da história, nós tivemos levas de migração e de movimentação desses grupos humanos. E, consequentemente, diferentes períodos em que as pessoas chegaram em algumas regiões do nosso planeta. Então, pessoal, lembra que a gente falou que o pessoal saiu primeiro lá da África? Saindo da África, nós temos aqui do lado uma região que nós chamamos de Oriente Médio, né? E Ásia. Aqui nós temos uma outra região que é a Europa, né? Depois temos aqui o norte da Ásia, e o prof vai dar uma corrigidinha aqui no exercício, olha só que mágica que o prof fez, né? Então nós temos aqui a África, nós temos aqui a Ásia, e aqui automaticamente essa partezinha é a parte que a gente chama de Oriente Médio aqui. Nós temos aqui a Europa, e nós temos lá aquela partezinha lá em cima, né, ligando com a região aqui norte do continente americano, né, o continente americano, ok? Então, se o homem surgiu aqui na África, então aqui a gente tem a América. Se o homem surgiu aqui na África, aonde que ele chegou primeiro? Será que ele chegou primeiro aqui na América do Norte? Será que ele chegou primeiro aqui no sul da Ásia? Ou será que ele chegou primeiro, como diz a nossa última alternativa, a nossa segunda alternativa aqui, na América do Sul, né? Onde fica o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Brasil, certo? Aonde será que ele chegou primeiro, né? É claro, pessoal, lembrando que a movimentação era a pé, demorava um tempão, o primeiro lugar em que eles chegaram foi no sul da Ásia, então há mais ou menos 40 mil anos atrás, né? Fora isso, onde que eles chegaram depois? Depois, é claro, ó, então o pessoal saiu daqui, depois migrou para cá, atravessou esse espacinho aqui, o Estreito de Bering, e chegou na América do Norte. Então, na América do Norte, há mais ou menos 14 mil anos atrás. E algumas teorias falam que demorou ainda mais 2.000 anos para que eles chegassem aqui na América do Sul. Então vamos ver como é que ficaria relacionado, como é que ficaria a nossa resposta aqui, pessoal? Ficaria mais ou menos assim, né? Então, lá para chegar no extremo sul da Ásia, 40 mil anos, né? Para chegar lá na América do Norte,
cerca de 14 mil anos, e aqui, onde a gente vive, a América do Sul, a área aqui onde a gente tem o Brasil, mais ou menos 12 mil anos atrás. Tá legal? Combinado? Vamos adiante. E aqui, pessoal, para o nosso exercício 3, nós vamos lembrar um dos assuntos que a gente falou no finalzinho da nossa última aula, que foi, a gente falou de duas coisas bem importantes para a gente entender como eram os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil e como que eles chegaram aqui. E lembra que o tempo todo o prof fala isso, quase toda aula o prof fala isso. O que o professor fala? Que para estudar a história a gente precisa entender os vestígios, as pegadas, as pistas que foram deixadas pelos seres humanos mais antigos no nosso planeta, né? E, gente, vocês também deixam pistas o tempo todo. Uma foto, um texto, uma imagem, tudo isso são pistas que vocês vão deixar e as pessoas vão conseguir conhecer coisas sobre vocês no futuro, ok? E aí, gente, nós falamos de uma pista que foi fundamental. E é essa pista que a gente vai tratar nessa pergunta. Então, com base na pré-história brasileira, ou seja, dos primeiros seres humanos a chegarem aqui, faça as atividades a seguir. A. Explique quem foi Luzia. Lembram dessa? B. Quais eram as características físicas de Luzia? Então, pessoal, dá um momentinho pro prof e vamos focar lá no livro de vocês no capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha comigo? Nossa, prof, quem que é esse cara que está aparecendo aqui? Esse aí não é a Luzia, né? Não! Nessa sessão aqui, ó, nós vamos embarcar no nosso trem da história para conhecer um pouquinho mais sobre um dos personagens que ajudaram a gente a construir um pouco mais sobre isso. Esse cara aqui é um pesquisador muito importante sobre a pré-história brasileira, é o chamado Walter Neves. Então, quem é o Walter Neves? Daí, Valtão, beleza? Né? O Walter Neves foi o cara que descobriu a Luzia lá no sítio arqueológico da Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Vamos ler um pouquinho mais sobre ele? O Brasil, a terra de grandes pesquisadores. Isso é verdade, gente. A gente tem grandes estudiosos do Brasil nas mais diversas áreas. Walter Neves, que nasceu lá em 1957, é um deles. Esse arqueólogo e antropólogo, lembrando que o arqueólogo é aquele que faz o estudo dos vestígios antigos dos seres humanos, e o antropólogo, aquele que estuda a cultura, a forma de viver do homem, né? É considerado o pai, entre aspas, né, gente, de Luzia, a mulher mais antiga do Brasil. Os vestígios arqueológicos de Luzia foram encontrados em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, onde Walter continua até hoje suas pesquisas. Ele também é responsável pela elaboração da teoria de povoamento da América, ou seja, essa que a gente falou agora há pouco, dos períodos e dos diferentes movimentos de imigração que fizeram os primeiros homens chegarem aqui no continente americano e no nosso país, né? E ele defende a chegada de 2 levas migratórias, ou seja, que isso aconteceu em 2 momentos. Uma, há mais ou menos 14 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, e outra há mais ou menos 12 mil anos atrás. Então ele defende que teve esses 2 grandes momentos onde nós recebemos a chegada desses povos. Em outros momentos na história, um deles bem conhecido, lá em 1500, nós tivemos a chegada de outros povos aqui, como os portugueses. Então vamos voltar lá e dar uma olhadinha de novo, como é que era a cara da Luzia mesmo, né? A Luzia tá aqui, né, pessoal? Então aqui tem uma coisa até um pouquinho triste para a gente comentar. Então o fóssil da Luzia, que é o fóssil mais antigo, aqui a gente tem a carinha dela reconstituída, né? Ela ficava num lugar muito especial,
que era o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Infelizmente, lá no final de 2018, eu não sei se você lembra de alguma dessas notícias, já fazem algum tempo, esse museu teve um grande incêndio. E infelizmente, né, nós não sabemos ainda como é que está a situação e se o fóssil da Luzia ainda está preservado. Ok? Então a gente pode ver aqui quem que é a Luzia, então? Então a Luzia é o nome da mulher, né, que tem o fóssil mais antigo da história do Brasil, com cerca de 12 mil anos atrás. E a segunda pergunta é sobre as características físicas dela. Então a gente pode ver que ela tem o narizinho um pouquinho mais achatado, os lábios mais carnudos, o cabelo mais crespinho, né? Ou seja, características mais negroides, que remetem à parte da população que a gente encontra onde? Aonde? Na África. Beleza, pessoal? E também alguns traços que lembram os aborígenes australianos, ok? Vamos ver como é que fica a nossa resposta? Né? Então, como é que fica a nossa resposta aqui, pessoal? Ela fica assim, né? Quem foi Luzia? Luzia é o nome dado ao fóssil mais antigo encontrado no Brasil, com cerca de 12 mil anos de idade. Quais eram as características físicas da Luzia? Então, os estudos do crânio de Luzia constataram que ela possuía características semelhantes aos africanos e aborígenes australianos, como a gente viu lá na imagem. Beleza, pessoal? E a última atividade de hoje, que é a atividade que a gente vai chegando no final da nossa aula, finalizando um pouquinho o processo de estudo do nosso livro, que você pode retomar, estudar, fazer as atividades que ficaram faltando, pesquisar um pouquinho mais e viajar um pouquinho mais na história também, é o nosso mapa conceitual. Então esse mapa conceitual vai falar sobre a migração e a chegada dos primeiros povos aqui no Brasil, lá da pré-história brasileira. Então nós temos alguns termos aqui. Serra da Capivara, que é um local importante onde a gente tem um sítio arqueológico, indígenas, Nié de Guidon, que é uma também arqueóloga muito importante, Estreito de Bering, africanas, Sibéria, navegação, Walter Neves, nosso amigo, Alasca, asiáticas e Luzia. Como será que fica essas teorias aqui? Então a Nié de Guidon, ela é bem importante porque ela traz uma outra teoria, um pouquinho diferente da do Walter Neves. Vamos ver como é que fica então o nosso mapa conceitual? Ahá! Achamos como é que fica aqui. Então nós temos duas grandes teorias, na verdade 3 grandes teorias aqui. A teoria que foi desenhada pelo Walter Neves, que fala de 2 grandes migrações, 2 grandes momentos onde esses povos chegaram aqui. Existe uma teoria mais tradicional que fala de uma grande onda migratória, ou seja, um grande momento em que depois esses povos foram se espalhando pelo continente americano, e o fóssil da Luzia traz uma informação um pouquinho diferente disso, pelas características físicas, né? E nós temos também a teoria de um outro momento de migração que foi delineado pela Nié de Guidon, né? Que foi uma teoria de migração através do Oceano Atlântico, uma outra forma em que esses povos podem ter chegado aqui também na América do Sul. Ok? Claro que isso aconteceu em um outro momento mais posterior. Então como é que ele fica? Vamos ver a teoria do Walter. Então, teoria do Walter Neves. 2 migrações por onde? Atravessando lá o Estreito de Bering, que a gente falou nas últimas aulas. A primeira, migrantes de feições africanas, como aquelas encontradas pela Luzia. E a segunda, que teve um impacto maior, de migrantes de feições asiáticas, né? Que são muito similares àquela que a gente encontra dos indígenas e que são esses que de fato teriam dominado o território e dado origem a boa parte da população do continente e das tribos indígenas que nós temos aqui. No meio aqui, nós temos a teoria de uma única migração, que teria acontecido só da Sibéria para o Alasca e que teria tipos físicos misturados, de pessoas com com características mais africanas e outras asiáticas. E nós temos também a última teoria aqui, que fala de um outro movimento migratório,
que teria acontecido atravessando o Oceano Atlântico, né? Ou seja, saindo lá da África, vindo para o Oceano Atlântico, através da navegação, como depois os portugueses acabaram fazendo também, e onde teria encontrado os vestígios lá na Serra da Capivara. Lembra que a gente viu na última aula algumas pinturas rupestres? É desse sítio arqueológico aqui, né? Onde se encontraram vestígios humanos de cerca de 40 mil anos, mais antigos do que o da Luzia, mas não foram encontrados fósseis tão antigos assim. O da Luzia continua sendo mais antigo, né? E é uma teoria que ainda não é muito aceita. Ela precisa de mais vestígios, provas que ajudem ela a ser comprovada. Será que vocês futuramente vão se tornar historiadores, arqueólogos e vão encontrar algum vestígio assim? Bom, pessoal, o prof queria agradecer muito vocês por essas aulas, por terem participado e continuarem estudando de casa. Um grande abraço para vocês, tchau e até a próxima!